sou fã de São José. O Evangelho traz para todos nós muita alegria. E então, por tudo isso, exultemos no Senhor. É isso que o documento está a nos apresentar. Esse documento tão bonito, tão importante, que o Papa Francisco nos dirige e que temos agora, nesta preparação da festa do nosso querido padroeiro, ocasião para refletir. E o fazemos nesta quarta noite pensando em dois perigos, dois inimigos para a gente viver bem a nossa santidade. Sabemos que constantemente o Espírito Santo derrama a santidade por tudo que é parte do coração de todas as pessoas. Acontece assim: aprove a Deus salvar e santificar os homens, ou seja, ficou muito bem para o coração de Deus e assim Ele o quis, para que conhecessem a verdade, para que toda a família de Deus pudessem viver santamente e assim o servissem. No entanto, há duas falsificações da santidade que poderiam nos extraviar do caminho. São as heresias. Heresia é uma proposta enganadora, pronta para seduzir tanta gente, tantos irmãos. Devemos então tomar muito cuidado, e é isso que o Papa Francisco se preocupa e escreve para os cristãos do mundo inteiro, nesta exortação apostólica, nesta carta apostólica dada há 2 anos, por ocasião da festa de São José Operário, em março de 2018. Ele está tratando aqui do gnosticismo, esta primeira heresia. E esta heresia, ela põe em destaque, ressalta a salvação por meio do conhecimento, do intelecto, da nossa capacidade de pensar a salvação, e só. Gnosticismo. E também o pelagianismo, que atribui a salvação puramente à vontade humana. Basta querer, basta o esforço pessoal, basta a própria obra. E não é isso que a nossa fé nos ensina, não é isso que nos foi revelado por Jesus. Jesus tem a receita certa para todos nós. Assim, vamos ver o que estas podem ser para nós, em que ponto essas podem ser obstáculos. É que as duas, tanto o pelagianismo como o gnosticismo, se voltam para si mesmas, apresentam um elitismo narcisista, são fechadas, são autoritárias. Em vez de evangelizar, se analisam e classificam as pessoas, não dando nenhum tipo de abertura, nem tampouco acesso à graça de Deus. Vivem a controlar, em ambos os casos, nem Jesus Cristo, nem os outros interessam verdadeiramente. O gnosticismo, a heresia pensada no conhecimento e só, supõe então esta fé fechada na pessoa, do subjetivismo, em razão dos seus sentimentos. Difícil aqui imaginar uma mente sem Deus e sem carne. Ela quer domesticar o mistério, tanto de Deus e de sua graça, como o mistério da vida e também dos outros. Ela supervaloriza e também aposta na sabedoria pela sabedoria. Na verdade, graças a Deus ficou claro para nós que o que mede a perfeição das pessoas sempre foi e continua sendo o seu grau de caridade, e não a quantidade de dados intelectuais. Deus não pensou nenhum ser humano como sendo um robô, um computador, um CPU, um depósito de conhecimentos, mas pensou o homem para amar, para a abertura para o outro e para Deus. Aqui então, com isso tudo dessa primeira heresia, há o perigo da gente desencarnar o mistério, preferindo um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. Seria uma vaidosa superficialidade, absolutizando teorias, obrigando os outros a se submeter aos raciocínios que eles usam,
pretendendo reduzir o ensinamento de Jesus a uma, vejam, que perigo, lógica fria e dura que procura dominar tudo. Deus nos supera em sua misericórdia e é sempre muito surpreendente. Deus prepara tanta surpresa boa para nós. Não somos nós que desenhamos e realizamos o esperado encontro com Ele. Ele toma a iniciativa. Não depende de nós nem o tempo, nem o lugar, e nem a modalidade, nem o jeito que vai se dar e acontecer este encontro. Deus está sempre presente em tudo e devemos então, na docilidade do nosso coração e do nosso espírito, nos deixar guiar e conduzir por Ele. Podemos e devemos procurar o Senhor e o fazemos até que bem, na vida e na proximidade de cada irmão e de cada irmã, de cada vida humana. Aquilo que julgamos saber deveria ser sempre uma motivação a mais, para a gente responder melhor ainda ao amor de Deus, porque na vida se aprende para viver. No dizer de São Francisco de Assis, nosso fratelo, nosso irmão, que o estudo e todo estudo nunca apague no coração dos fiéis o espírito da santa oração e da devoção. Ele quer dizer, deixe o Espírito falar, que o Espírito do Senhor tenha vez em seu coração, em sua vida. Assim, o frescor, o ardor e a força do Evangelho continuam vivos, e a misericórdia continua sempre muito amiga da sabedoria, sem diminuí-la. As atividades, as obras de misericórdia e de piedade, unindo-se à contemplação, favorecem a sabedoria. Não se opõem, são amigas, são parceiras. Aqui, querido irmão, querida irmã, foi então o nosso aprendizado sobre o gnosticismo. A salvação pensada pelo conhecimento e pela sabedoria, pelo intelecto. Agora, o pelagianismo. Esta heresia nega o pecado original e a corrupção da natureza humana, considerando o homem como o único responsável por sua salvação, minimizando o papel da graça divina. Aqui, na história da salvação, vejam, Deus não passaria de um coadjuvante, personagem secundário do conhecido filme da vida. Diferentemente da primeira heresia tratada, que valorizava a sabedoria pela sabedoria, esta aqui é a vontade que deve ocupar o lugar do mistério e da graça. Mas para nós o que vale é o mistério vivido com Deus, que usa de misericórdia e que, sabemos, nos amou primeiro. É que Deus escolhe livremente amar e salvar a todos. Quem deseja se salvar, no fundo, contando e confiando somente em suas próprias forças, se sentiria superior aos outros por cumprir bem algumas normas, alguns preceitos. Na verdade, cá para nós, nem todos podem tudo. As fragilidades humanas não são curadas. Com a graça, uma vez por todas, sim. Deus tudo pode, tudo sabe, tudo faz. E no momento máximo, no momento mais presente, mais premente, mais exigente das nossas indagações, o sentido último de tudo é sempre Deus e sua graça. São completamente curadas e transformadas todas as expectativas. Deus convida você então a fazer o que pode e a pedir o que não pode. É o que nos ensina Santo Agostinho. Que beleza, não? Fazer o que pode e pedir aquilo que a gente não pode. A graça supõe a nossa natureza e não nos faz improvisadamente super-heróis, nem super-homens. Ela, como dom de Deus, atua na nossa vida, historicamente, nos transforma de
maneira progressiva, tudo do tempo de Deus. Frequentemente a igreja usa o seu tempo para nos ensinar que não somos justificados por nossas obras ou por nossos esforços, ainda que tenhamos boa vontade em fazê-lo, mas pela graça do Senhor, que toma a iniciativa, nos abraça com a sua misericórdia e pensa o novo para cada existência. Ele derrama em nós a sua própria fonte de todos os dons, muito antes mesmo de termos entrado no combate. O dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. O dom da graça. Por isso que São Paulo está a nos dizer: em Deus tudo é bênção e tudo é graça. Bênção sobre bênção. Sua amizade e cuidado nos superam infinitamente. Não podem ser compradas por nós com nossas obras, e só podem ser um dom de sua iniciativa. Isso nos convida então a viver com a mais jubilosa gratidão com este dom. Só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que podemos cooperar com nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. De novo, aqui estamos a pedir: faça, Senhor, o milagre em mim. Tem lugar, é lugar, comporta reflexão. A primeira coisa, então, é pertencer a Deus, oferecendo nossas capacidades, nossa vontade, nosso esforço, a nossa criatividade. Quanta criatividade! Nossa luta contra o mal, quanto empenho para que o seu dom gratuito cresça e se desenvolva em nós. A vida nova de cada um de nós é sempre nova e dada pela graça de Deus em nós. Acolhendo todo o bem, toda a bênção e toda a graça, juntemos a nossa voz, rezemos como igreja, como família de Deus, professando a nossa... Eu sou fã de São José.